Desafios para Álvaro Pacheco estar resolvendo na equipe do Vasco melhorias em relação à volta de titular e possibilidades para negócios acontecerem. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O técnico Álvaro Pacheco, que foi contratado recentemente no Vasco, enfrenta alguns desafios na busca por tentar mudar o rumo do time. Além de corrigir os erros atuais do elenco, ele precisa também conquistar resultados fora de casa, começando com um compromisso muito difícil contra a equipe do Palmeiras fora de casa. A primeira partida fora de casa é sempre um desafio, pois o time visitante precisa se adaptar rapidamente ao ambiente adversário e superar principalmente a pressão do público local. No entanto, o Vasco não pode permitir a perda de campo e precisa encontrar uma forma de se adaptar e vencer no território adversário, mesmo sabendo de todas as dificuldades e também olhando todo o momento atual do Vasco. Uma das principais estratégias que o técnico Álvaro Pacheco buscará utilizar é a criação de uma defesa mais sólida e compacta, algo que atualmente o Vasco não tem. É na busca por evoluir nesse ponto que o técnico também permitirá que o time possa evitar os contra-ataques sofridos e assim passe a ter um pouco mais de amarração no meio de campo em sua defesa, na busca por conseguir fazer essa equipe do Vasco ter um equilíbrio um pouco maior em relação aos últimos jogos. A equipe que deixou a desejar e ficou muito evidente principalmente a dificuldade de conseguir neutralizar os adversários nos últimos jogos em que a equipe esteve jogando. O Vasco precisa de uma forma mais rápida encontrar um equilíbrio entre sua defesa e o ataque. Isso pode ser feito através principalmente de uma estrutura de jogo que permita com que o Vasco possa ter um pouco mais do controle do meio de campo e passe a criar oportunidades de gol contra um adversário tão qualificado e que tem um técnico que já trabalha em uma jornada bastante longa e que conhece muito bem os seus atletas e principalmente a qualidade de cada um deles. Esse é outro desafio que o técnico Álvaro Pacheco terá que lidar nesse início de trajetória no Vasco. Após a primeira derrota, ele busca vencer o seu primeiro jogo como técnico no Cruz Maltino. Falando sobre essa defesa atual, que o retorno de Medel ao time titular do Vasco passou a ser um tema que tem sido amplamente discutido nos últimos momentos. O ex-jogador Felipe, que agora é diretor técnico do Vasco, tem trabalhado de maneira interna para que o jogador possa voltar ao elenco titular, mas justamente é devido nesse momento de muita oscilação da defesa do Vasco e que Medel está fora. Felipe tem buscado fazer com que esse importante jogador chileno do elenco do Vasco possa ter novamente oportunidades no time titular do Vasco. Uma das principais razões pelas quais isso passou a ser um assunto é justamente a experiência do jogador e o ritmo que ele já conseguiu implementar no passado na equipe do Vasco, principalmente na defesa, em momentos adversos como foi durante 2023. O jogador que tem experiência em várias posições tem também a capacidade de buscar se adaptar às necessidades do time e fornecer assim uma experiência e qualidade um pouco maior. Felipe, como atual diretor técnico do Vasco, também já tem a visão bem clara de que o Vasco necessita voltar a ter uma equipe bem mais competitiva e principalmente ajustada na defesa. É por isso que um possível retorno do zagueiro Medel poderia trazer ao Vasco uma qualidade um pouco maior, com a experiência de um jogador que conhece bem em relação às dificuldades e que poderia ajudar o Vasco nesse momento. É baseado em todos esses fatos e principalmente na do Vasco,
na busca por precisar encontrar formas de melhorar sua defesa e no momento de baixa de Medel na busca por essa retomada que se é muito discutido um retorno do jogador ao time titular. O Vasco tem buscado melhorias em seu material esportivo e isso tem se tornado um tema amplamente discutido nas últimas semanas. Recentemente, algumas especulações sugeriram que o time estivesse com conversas avançadas com a Puma para uma possível parceria, mas o negócio esfriou bastante em relação à possibilidade de um acordo para 2025. A busca por mais marcas de material esportivo é fundamental para que o Vasco possa ter um material essencial em relação à qualidade e a busca também por melhorar de forma muito ampla os valores no qual o Vasco recebe da atual patrocinadora de material esportivo, valores esses que são bem baixos atualmente, e claro, o Vasco corre atrás para buscar melhorias em relação a justamente esses valores e que consiga também escolher um bom fornecedor de material esportivo também alinhado. Além disso, o Vasco também buscará algumas melhorias em relação ao seu meio de campo, que tem sido outro tema bastante discutido. O objetivo é fortalecer o time nessa área e algumas especulações passaram a falar muito sobre o meia Natan, que atualmente joga pelo Grêmio, que pudesse ser uma das opções para a janela de meio do ano. Ele é um jogador próximo dos seus 30 anos de idade, um atleta que, no entanto, não tem tido tanto espaço na equipe de Renato Gaúcho, e por isso a possibilidade de ser negociado seria bem maior caso o Vasco, de maneira oficial, entrasse em contato demonstrando interesse nesse jogador de meio de campo para ajudar a equipe. No caso, o atleta tem também poucos minutos nessa temporada de 2024, algo que faria com que o Vasco pudesse assim ter uma possibilidade de acerto bem maior em relação ao negócio. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.